Então, como vemos na figura, os trocadores de calor de feixe tubular podem ser divididos, separados pelo tipo de arranjo, sendo que são dois, como pode ver na figura aí, que é o arranjo triangular e o arranjo quadrado, né? O arranjo triangular ele é usado geralmente quando o fluido do casco é limpo ou se as incrustações podem ser removidas por tratamento químico. Ele também dá melhores coeficientes de troca de calor que o arranjo quadrado, mas maior perda de pressão do que o quadrado. Já o passo quadrado é praticamente o único tipo usado em refinarias, pois é de fácil limpeza mecânica externa. Ele conduz a eficientes de transferência menores que o passo triangular. Evidentemente, o arranjo alternado é melhor, dá melhor coeficiente que o arranjo em linha. Então, agora aí podemos ver quando se é recomendado usar o triangular ou quando se recomenda usar o quadrado, o arranjo quadrado ou o arranjo triangular. Em casos que o fator de incrustação é menor ou igual a 0,002, é recomendado usar o triangular. Em casos que o fator de incrustação é maior do que 0,002, é recomendado usar o quadrado. Quando se requer uma limpeza mecânica da superfície externa dos tubos, o mais indicado é o quadrado. Já em limpeza química, o mais indicado é o triangular. Em permutador de espelho, com espelhos fixos, triangular, feixes removíveis, o triangular, tubos em U, o triangular e menor custo por unidade de área, o triangular. Por que isso? Porque cabe mais tubos em pouco espaço de área. Quais e como são feitos os principais procedimentos de manutenção e inspeção que um trocador de calor casco e tubo necessita. Não deixe de abordar sobre os procedimentos de limpeza, testes hidrostáticos e estanque. Questão 2. Quais e como são feitos os principais procedimentos de manutenção e inspeção que um trocador de calor casco e tubo necessita? Não deixe de abordar sobre os procedimentos de limpeza, testes hidrostáticos e de estanqueidade. Substituição de componentes. Fale quais são os componentes e etc. Resposta. Melhores técnicas de inspeção. Correntes parasitas. ECT. Normalmente são empregadas para instrução em um tubo de material não ferromagnético. Campo remoto e fuga de campo magnético. Normalmente são empregados para as inspeções em tubos de materiais ferromagnéticos. A limpeza de tubos para inspeção com as técnicas de correntes parasitas, campo remoto, fuga de campo, campo próximo, correntes parasitas com saturação parcial e ECA deve ser suficiente para que as sondas possam deslizar livremente, enquanto para inspeção com ultrassom íris a limpeza deve ser muito bem feita, eliminando decomposições e crochets no interior do tubo, que eventualmente poderão intervir na inspeção. Na inspeção dos tubos de um trocador de calor, para ter-se garantia de detecção de todos os tipos de defeitos, o emprego de uma técnica geralmente é suficiente. Porém, em alguns casos, são necessários o emprego de duas técnicas ou mais. Em tubos de materiais não ferromagnéticos, a técnica ECA-Carry atende plenamente detecção de todos os tipos de defeitos. Já usando a técnica ECT e íris, cavidades e corrosões em ambas as paredes serão bem detectados. Porém, as trincas axiais serão mais ou menos detectáveis e as trincas circunferenciais dificilmente serão detectáveis.
No caso de tubos de material ferromagnético, a combinação de técnicas campo remoto e íris é a melhor solução, porém, trincas circunferenciais dificilmente serão detectadas. Para a detecção de trincas circunferenciais, seria necessária uma terceira inspeção com a técnica MLF, técnica de fuga de campo magnético. Existem diversos motivos para a realização da manutenção de um trocador de calor, casco-tubo, entre elas, eliminação do vazamento causado pela corrosão, fragilidade da solda e ataque químico. É possível detectar através de microvazamentos e, entre as técnicas mais comuns usadas para solucionar esse tipo de problema, estão o tamponamento, encamisamento, novas soldas ou até mesmo a substituição de alguns tubos. A retubagem é um outro tipo de manutenção de trocador de calor casco-tubo, feito para aumentar a eficiência térmica e a vida útil do equipamento, sendo indicado em caso de deformação dos trocadores de calor. Em casos extremos de vazamento, existem outros tipos de manutenção de trocador de calor tubo, como substituição das câmeras, limpeza e substituição do casco, cada uma realizada de acordo com a necessidade do equipamento. É muito importante que os serviços de manutenção sejam realizados por empresas especializadas que garantem a qualidade dos serviços executados. O objetivo do teste de estanqueidade é a detecção de eventuais vazamentos, detecção de defeitos passantes em juntas soldadas, chapas, fundidos e forjados. Não visa análise da resistência mecânica. O teste hidrostático é um processo que o componente de um sistema, tais como tubos, vasos de pressão, são testados para verificação da resistência e vazamento através do enchimento do equipamento com um líquido pressurizado. Boa noite. Questão 3. Como foi dito em sala de aula, as chicanas são os elementos mais importantes de um trocador de calor. Quais são os tipos de chicana existentes? Caracterize cada um dos tipos, abordando sobre sua efetividade na troca de calor e os aspectos de manutenção envolvidos para cada um dos tipos. Além disso, fale sobre o tipo de chicana que é mais utilizado, trazendo suas subclassificações. Os tipos de chicana são chicana segmentada, chicana haste, chicana turbo e chicana helicoidal. Na tabela abaixo, podemos identificar algumas características que diferem cada um dos tipos de chicana. Sendo assim, podemos ver que o tipo de chicana mais utilizado é a chicana segmentada, pois ela tem um baixo custo e consegue atender a demanda das atividades. Tem fácil manutenção e ao contrário dos demais tipos. As chicanas segmentadas podem se subdividir em 3 tipos, que são as de simples segmentadas, duplamente segmentadas e triplamente segmentadas. No slide abaixo podemos ver a configuração de escoamento dos 3 tipos de chicanas segmentadas.